Olá, sagitarianos e sagitarianas, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma leitura, Sagitário. Vou começar pela energia que vai estar influenciando esse período para vocês, tudo bem? E, Sagitário, é um momento para vocês de colher frutos. Por muito tempo, você foi se esforçando ou se dedicando demais a si ou a algo relacionado a algo que era o seu objetivo, algo particular para si. E houve muito empenho, houve muita dedicação, e quando eu falo de um esforço, de um empenho relacionado a si mesmo, pode ser o trabalho que você fez para poder mudar hábitos, para poder sair de vícios, para poder melhorar sua saúde mental, física, emocional. É claro, não vai, as coisas não vão ser 100% porque existe o entorno, existe às vezes alguns problemas, alguns contratempos que aparecem. Mas isso ainda assim, em si, né, não será capaz de interromper essa colheita. Então, chegou realmente o momento de você tomar para si aquilo que você trabalhou um bom tempo, ou você investiu energia, investiu dinheiro, investiu o que era importante para você, chegou o momento de você colher isso. É algo que gera um sentimento de abundância. Só que o que é importante ressaltar aqui, né? Pode ser que a abundância para mim seja ter paz de espírito. Pode ser que a abundância para você seja estar bem financeiramente, ou estar prosperando na sua carreira, ou ter um retorno em relação aos seus esforços. Então, para cada um, a abundância pode ser sentida ou interpretada de maneira diferente, mas ela vai existir aqui para vocês, independente de como você a interpreta, ok? Vamos seguir, Sagitário. E é como se você não precisasse ali arrancar nada de um lugar, sabe? Tudo está vindo até você de bom grado. O fruto ele está caindo em suas mãos, então não é uma coisa que você precisa ir lá e arrancar do galho. Isso é algo que está vindo naturalmente para vocês. E aqui eu tenho as energias complementares. Essas energias, elas vêm se referindo muito a aquilo que é incondicional. Então, pode se tratar muito do amor, do sentimento, daquilo que é real. É uma energia que também vai se remeter ao tempo, às situações que acontecem em determinado horário, em determinado momento. E é uma energia que também fala sobre perdão. Então, diante a isso, Sagitário, essa energia de colheita, ela vai falar sobre risco ou recompensa. Por isso que a sua interpretação diante a isso, ela é muito importante, ela não vai poder ser ignorada de alguma forma. Quando fala sobre risco ou recompensa, é que a partir do momento que você colhe um fruto do seu mérito, dos seus esforços, ou você consegue de fato manifestar e materializar um desejo seu, a partir do momento que você começa esse caminho, né? A partir do momento que você vai fazer isso, diante desse caminho pode, como eu falei, surgir às vezes contratempos. Só que envolvendo o seu sentimento ali, é como se você tivesse que pensar, isso para mim é uma recompensa, saber que isso está acontecendo é recompensador ou eu acabei de assumir um risco aqui.
eu lutei tanto, eu pensei tanto, eu desejei tanto isso, e agora que eu tenho, eu preciso, diante ao que eu estou presenciando, diante para onde eu estou indo, eu preciso entender se eu fiz a coisa certa aqui ou se eu acabei de me meter numa furada. Só que por que está vindo essa sensação? Porque você pode estar com a mentalidade, Sagitário, por exemplo, assim, tudo que vem de recompensa não pode vir junto com alguma coisa que eu considero negativa, por exemplo. Então, se eu conseguir essa vaga de trabalho, que foi uma vaga que eu me esforcei tanto, que eu me dediquei tanto, e agora eu estou trabalhando com isso, ou eu consegui aquela desejada vaga naquela empresa, ou depois de tanto tempo sem trabalhar, eu consegui uma oportunidade, era algo que eu queria muito. Eu consegui. Quando eu chego naquele ambiente, eu vou me deparar às vezes com pessoas que não são profissionais. Às vezes eu vou me deparar com um ambiente que é desorganizado. Então, quando eu coloco o pé nesse lugar, eu penso assim, poxa, eu queria tanto isso e eu tenho, mas não é do jeito que eu imaginava. E aí você pode pensar assim, eu acho que eu fiz bobeira. Mas na verdade não. Isso vem para acrescentar. Quando fala sobre uma energia de abundância, não é só a conquista, o mérito em si, a colheita em si, mas é porque é algo que vai te fazer bem ao longo da sua vida. Só que você pode ter, assim, os seus medos também, né? Se é uma situação mais afetiva, mais familiar, envolve alguém que você gosta ou algo que você gosta, você pode ter insegurança, medo de que alguma coisa se repita, e aí você pode ficar naquele modo alerta, né? E será que eu não estou assumindo um risco me envolvendo com essa pessoa, aceitando isso, indo para essa nova etapa com essa pessoa? Mas isso por causa de uma insegurança. Mas não se deve, vamos dizer assim, positivar tanto. Tem que entender que às vezes existe contratempos também, ok? Digo assim, você tem que se manter positivo, mas não achar que tá todo mundo positivo, que o ambiente todo é positivo. Tem que ter um pé no chão também aqui, tudo bem? E aqui fala sobre uma hora mágica, né? Uma hora mágica. Quando essa energia ela vem, Sagitário, ela se remete muito em horários mais, em períodos da noite ou horários da madrugada, aonde vem uma notícia, vem um contato, acontece alguma coisa que te surpreende. Às vezes isso poderia ter chegado mais cedo, mas você só foi se tomar consciência à noite. Então tem alguma coisa que acontece aqui nesse período à noite que te deixa bem animado, bem empolgado aqui. Mas também traz a energia do perdão. E o perdão aqui é importante sempre eu mencionar isso. O perdão aqui não é você ir até alguém que cometeu uma injustiça com você, o ambiente que cometeu uma injustiça com você, e você perdoar e virar amigo de todo mundo. Não. O perdão aqui, nesses casos envolvendo terceiras situações, pessoas, é só para quebrar um elo energético, porque se você fica preso naquilo, presa naquilo, isso te atrapalha ao longo da vida. Agora, se você, Sagitário, sente culpa por algo que você não conseguiu fazer, por algo que você não conseguiu mudar, por algo que você perdeu, chegou o momento de você olhar para si com carinho e se perdoar. Porque ninguém tá te culpando por isso, a não ser você mesmo, ok? Vamos ver o que está sendo desafiador aqui para vocês, Sagitário. Bom, o que está sendo desafiador, né? Vocês podem estar lidando com alguém de virgem. Não que essa pessoa vai lhe causar algum mal, mas pode ser desafiador tratar situações com essa pessoa. Pode haver muita discordância em alguns pontos. Pode ser que o comportamento dessa energia gere em você alguma coisa emocional, então é desafiador você lidar com essa emoção. Mas para outros sentidos,
isso pode se referir a uma questão de estabilidade. É como se isso que você estivesse recebendo é basicamente aquilo que eu falei no início. Você está recebendo algo que você quis muito, desejou muito, lutou muito, só que talvez por algum tipo de sentimento atribuído, uma insegurança, ou por aquilo que você está visualizando no seu entorno, você pode acabar sendo desafiador um termo de adaptação. Então você pode assim, estar sentindo alguma dificuldade a se adaptar à ideia. Talvez tanta coisa ruim aconteceu com você ao longo do tempo que agora que está acontecendo uma coisa boa, custa você acreditar. Custa você acreditar que isso realmente está acontecendo. Então fala que às vezes vai ser desafiador para você se adaptar à ideia, se adaptar ao ambiente, se adaptar a uma nova estrutura, a um novo nível de relacionamento também. Ok? Vamos seguir. A energia em si, ela já começa com alguma vulnerabilidade emocional ou alguma sensibilidade emocional. Isso se dá porque é muito precioso o que você está tendo aqui. Né? É uma coisa muito importante para você, então não tem como você não ficar feliz com isso. Não tem como você não ficar emocionado ou emocionada com isso. E ou orgulhoso, orgulhosa disso, tá? Então é uma coisa muito preciosa, é uma coisa muito importante, significa algo aqui. Só que isso mexe muito com você, na sua sensibilidade aqui, nas suas emoções. Só que, ao mesmo tempo que isso está sendo construído e que chegou o seu momento, existe assim muitos pensamentos seus em torno disso, um misto, né, de sentimentos. Então, às vezes você fica sentindo aquela sensação de e se eu estiver me iludindo com isso? E se eu estiver acreditando demais nisso? E se houver outras opções? E se eu tinha outras opções, mas agora isso chegou? Então, é questionamentos válidos, porém as dúvidas aqui podem tirar você da apreciação inicial desse estado, desse estado assim de espírito do que está sendo oferecido para você aqui. Aqui também tem algo que pode estar relacionado a crianças, gestação, casamento, família. Tá? Em outro sentido eu menciono, né? Tá relacionado a isso. Isso também pode ser que realmente você foi visto no seu trabalho e agora você está tendo mais popularidade, mais reconhecimento, você acabou de subir de cargo. Só que com isso vem responsabilidades, e é exatamente nessas responsabilidades que você está pensando agora. Né? É um medo, aqui, Sagitário, o medo seria de fracassar aqui em algo, de alguma coisa se repetir, ou de você sentir que você fez escolha, que não é agora uma coisa que você está muito à vontade. E tudo isso é a ansiedade e o medo que está atrapalhando você de ficar bem, sabe? De ficar leve na situação. E tudo que pede aqui, Sagitário, é equilíbrio. É você relaxar, sabe? Pôr o pé no chão e relaxar. Você tem todo o direito de questionar, mas você jamais deve duvidar disso. Era uma coisa que você queria tanto, por que agora tantas dúvidas, né?
e fala assim que você vai ser feliz, Sagitário, né? Fala muito sobre uma realização. Isso tá te trazendo uma realização. Isso tá te trazendo prosperidade. Isso era exatamente o que você precisava, ou, até mesmo para você perceber que você sempre foi ouvido ou ouvida espiritualmente. E você está recebendo. Pessoal, é sério, a energia que eu estou sentindo aqui é fora de série, porque é como se, seja no seu choro, seja até na sua própria tranquilidade, onde você estava pedindo muito algo, isso está se fazendo real. E isso está fazendo com que você também fortaleça a sua fé ou retome ela. Porque muitos aqui poderiam, sei lá, ter se desconectado, poderia ter perdido um pouco da fé, ou a fé poderia ter enfraquecido de alguma forma. E também existe algo que fala sobre algo que é familiarizado a você. Então, eu realmente sinto que isso aqui é diferente, Sagitário, de tudo o que você já viveu até esse momento da sua vida. Porque a maneira como ela está sendo sentida, a maneira como isso está sendo feito, não ocorreu em outros momentos. E veja só, isso está inovando a sua questão emocional. Então, às vezes, você é uma pessoa ali que vivia ali meio frustrado ou ressentido, né? Ou, sei lá, se sentia sozinho ou sozinha em alguma situação. Essa situação ela vem para inovar você emocionalmente. Até se você estava ali tendo faltas e às vezes buscando preencher essas faltas em determinadas situações, isso vem para te preencher porque isso é verdadeiro, isso permanece de alguma forma. Aqui me vem muito uma mensagem assim: se você acreditou que algo tinha saído do seu destino, isso volta para te reencontrar. Por isso que eu falo que é algo muito precioso. Não é só, ele subiu de cargo. O que, que isso tem a ver? Não, porque parece que isso vai envolver outros aspectos da sua vida. É como se isso tivesse acontecendo, não é só um subir de cargo, não é só passar por um nível num relacionamento, não é só ganhar visibilidade, reconhecimento. Tem algo que mexe em outros fatores da sua vida. Tem algo que é importante aqui. Aqui eu tenho energia de Sagitário, né? Então vocês podem estar lidando com outra pessoa de Sagitário. Tenho energia de Touro, tenho energia de Áries, tenho energia de Câncer, Peixes e Escorpião. Independente dos tratados e dos assuntos que vocês estão tratando com essas energias, ou se não precisa ser basicamente pessoas desse signo, mas vocês vão perceber sensibilidade nessas pessoas também. As pessoas que estão na sua volta, Sagitário, elas podem estar, algumas delas, né, podem estar felizes por isso estar acontecendo, outras podem estar sensibilizadas, outras podem pensar, caramba, olha lá, eles conseguiram, mas não no sentido ruim. A energia ela tá bem harmônica, é isso que eu quero que vocês entendam. Não tem nada que esteja te atrapalhando nesse momento. Olha isso. Não tem nada que está atrapalhando vocês nesse momento. Vai ser um período ali realmente muito feliz para vocês, Sagitário. Então é isso, né? Bom período, se cuidem, Sagitário, e meus parabéns. Eu espero que seja lá o que for isso, que você somente fique feliz e viva isso da melhor maneira possível. Um abraço, Sagitário. Tchau, tchau.